falar do furo de reportagem. Meu querido Mário Teles Júnior, radialista profissional, não tem coré-coré, vai falar sobre a questão do Marcinho. Atenção, em primeira mão aqui, para a Web Rádio Voz do Repórter, mas eu estou gravando no zap do Paulo Santiago, eu sou fãzaço desse camarada. Depois eu passo para o Mário Teles. Vai que é tua, Mário. Pode falar. Vamos lá, pessoal. Quando surgiu que o nome do Marcinho poderia ser um dos reforços do Fortaleza para a temporada 2020, obviamente que repito aqui, esse é o papel do jornalista, o papel do radialista, apurar se aquilo que é especulado procede ou não. De antemão, a gente procura fontes que, de fato, tenham alguma coisa de verdade ou que tenham algum tipo de ligação, obviamente, com o motivo da reportagem, que no caso é o atleta, no caso o Marcinho. Entramos em contato com o staff dele no dia 28 de janeiro, se alguém aí puder me ajudar, que dia foi? Segunda-feira, se não me falar a memória, na terça-feira. Como disse, ele foi solícito e disse que no outro dia, né, eu chamasse novamente, que obviamente ele poderia nos falar alguma coisa, mas isso não aconteceu. Entramos aqui no ar, no Papo Tricolor, falando disso, dissemos que entramos em contato com o staff direto do atleta, ou seja, não é aquele que faz a ponte, não é o intermediador, não, é o staff direto do jogador, né, aquele que tem a caneta na mão para decidir juntamente com ele, obviamente, né, e não houve nenhum tipo de retorno. Foi falado aqui no Papo Tricolor sobre isso, a gente nunca passa algum tipo de informação que essa informação não tenha sido apurada, e dissemos, a única coisa que aí entra muito a ver jornalista, a ver do radialista, que a gente supõe, até como torcedor também, é de que o silêncio dele poderia nos dizer que, de fato, o atleta estaria negociando com o Fortaleza, porque se não houvesse a negociação, claro, ele negaria logo de primeira ali mesmo na quarta-feira. O tempo passou, né? Passaram-se 2 dias, hoje é sexta-feira, e surgiu hoje, né, em alguns veículos e principalmente nas redes sociais, Instagram e Facebook, e WhatsApp, né, de que o Marcinho já estaria fechado com o Fortaleza e que seria anunciado no final de semana. Né? Isso que surgiu. E eu lembro que eu coloquei um desses locais, aguarda aí, irmão, né, acho que foi até o Rogério, a quem eu vi, né, falando sobre, né, aguarda aí, irmão, que eu vou apurar sobre isso. E entrei novamente em contato com o staff do jogador. Disse para ele, olha, eu quero até pedir desculpas por entrar em contato mais uma vez, mas desde que eu não ultrapasse o limite do que seria o bom senso, né, que é o papel do radialista, do jornalista, de apurar a informação, né, e de saber de alguma notícia, eu estou aqui mais uma vez, né, mesmo sabendo que posso levar vácuo, essas foram as minhas palavras, no linguajar bem cearense, para saber de fato se isso que surgiu hoje, de que o Marcinho estaria fechado com o Fortaleza, se era verdade. É claro, é óbvio que ele não iria me responder por escrito, ou seja, responder digitando no WhatsApp. Não disse nada, ouviu meu áudio de pronto, né? Eu mandei através de um áudio, e ele me ligou, né? Uns 2, 3 minutos depois. Me ligou. Na hora da ligação, as suas únicas palavras foram as seguintes. E aí, escuta agora, torcida tricolor. É desejo do jogador voltar para o Brasil. Lógico, se é desejo do jogador voltar para o Brasil, é desejo também do empresário, porque o empresário vive através do atleta, né? Então é desejo deles que o Marcinho retorne a jogar em território brasileiro, até por tudo que está acontecendo nos países asiáticos aí com o coronavírus, principalmente na China. Porém, sobretudo, entretanto, ele disse assim, essas foram suas palavras, se ele voltar para o Brasil, ele vai jogar no Ceará. Se ele voltar para o Brasil, ele vai jogar para o Ceará, e desligou. Na hora que ele desligou, me bateu logo meu Deus, o que é isso? Que bomba é essa? 1 minuto depois, ele retorna novamente a ligação, na hora que eu estava digitando, por quê? Porque surgiu em mim uma dúvida. Ora, ele fala Ceará, ele está falando o clube ou está falando o estado? E aí, parece que ele leu os meus textos e depois ele liga para mim novamente e diz, porque ele quer jogar com o Rafael Sobis. Aí, vamos fazer aqui um apanhado geral para a gente concluir e ser muito honesto com o que fala, tá?
É claro, os dois são do Sul. Rafael Sobis, como ele, são jogadores provenientes da equipe do Internacional. Acredito eu que, pela idade do Marcinho, ele tenha o Rafael Sobis como um ídolo dele. Então, isso aí, de fato, pode acontecer. Agora, e aí entra, de fato, a nossa isenção. Por quê? Aqui está sendo informado da forma que foi passado. Mas nós podemos, através da informação, fazer também, tirar as nossas conclusões. Por que não? Se certas ou erradas, eu não sei. Isso que ele falou, de fato vai acontecer? É claro que a gente não sabe. A gente está informando o que foi passado pelo staff do atleta. E isso é informação. Isso é verdade pura. Isso foi passado pelo staff direto do jogador. Agora, se ele vai jogar no maior rival do Fortaleza ou não, aí é uma outra questão. Isso aí não diz respeito a gente. Porém, podem ser aí várias situações. Uma delas, de fato, o Marcinho querer jogar com o Rafael Sobis. Ponto. E aí, claro, ele mancharia completamente, na minha modesta visão, a imagem dele com a torcida do Fortaleza, com o Fortaleza Esporte Clube, que foi o clube que colocou ele no radar do futebol. Ponto. Segundo, pode ser também que o staff do atleta, e lembrando, o empresário vive de dinheiro, pode ser que o staff do atleta esteja querendo, de alguma forma, valorizar ainda mais o atleta, e lógico que haja uma espécie de leilão, se é que isso vai ser leilão, talvez possa até ser que o Ceará nem esteja na jogada. Pode ser, por que não? A gente não sabe. Lembrando, o nosso papel aqui, o meu papel como profissional é informar o que me foi passado. Foi apurado a informação, foi falado diretamente com o staff dele, está sendo passado aqui para você, torcedor tricolor. Agora, nós não estamos de maneira nenhuma cravando de que essa informação de fato vai acontecer, ou se essa informação de fato, ou se essa situação está acontecendo. Por quê? É claro que nós acreditamos naquilo que é falado por uma pessoa tão séria como é o staff do jogador Marcinho. Né? É óbvio. Mas ele pode, como empresário, por que não querer valorizar o atleta dele? E isso é legítimo. Isso é legítimo. Então, nós precisaríamos, de fato, entender o que está acontecendo. Agora, então, essas situações, elas podem sim estar acontecendo. E existe um terceiro ainda, né? De ter um outro clube na parada que talvez a gente não saiba. Mas, como ele disse, que se ele vier para o Brasil, ele vai jogar no Ceará, né, e quer jogar com o Rafael Sobis, então a gente fica em duas situações. Ou ele está, de fato, querendo valorizar o atleta que é dele, e assim, claro, obviamente, rentabilizar melhor o seu trabalho como empresário, ou a primeira informação procedente é essa. Mas, para concluir, queremos deixar claro para a torcida tricolor que o Papo Tricolor está passando, na minha pessoa, na pessoa do Mário Teles, é uma situação que foi passada pelo staff do atleta, e é por isso que ela está sendo passada para frente. Porque se fosse falada por qualquer outra pessoa, eu garanto que nem ia para o ar. Porque para mim não teria procedência nenhuma, porque eu confesso a vocês que até uma hora atrás, que foi o momento que eu falei com ele, isso jamais poderia acontecer. Então essa é a informação, amigos. Agora sim, a gente tem um tempinho aqui para a gente poder debater um pouco sobre isso. Pois é, trocando em miúdo, é o seguinte, estou gravando aqui no Paulo Santiago. Paulo, desculpa aí, são pode desgravar, pode dar pausa. Não, tá gravado. Tá gravado. Só o que foi falado para mim. Depois eu passo a você. São quase 9 minutos de áudio. E o Mário procurou ser detalhado, né, com relação a essa questão do Marcinho. E falou diretamente com o empresário do jogador. Agora, fica uma questão aqui no ar que nós vamos debater no Papo Tricolor. O Marcinho foi jogador do Internacional de Porto Alegre. No tempo em que o Rafael Sobis estava no Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. E aí, por que de repente, eu estava pensando aqui com meus botões, ele iria agora, depois de ter um vínculo, vamos dizer assim, afetivo, ou teoricamente afetivo com a torcida, e com o clube, o Fortaleza Esporte Clube no caso, ele teria vontade de vir jogar ao lado do seu, vamos supor, ídolo. Né? Por que ele não pensou isso no tempo de Internacional? Já que ele estava no Internacional, o Sobis também estava. Porque o Sobis jogou pelo Inter em 2018 e 2019. E, presta atenção aí, ele jogou no Tigre do México, junto com o Gugu, o francês, que jogava pra caramba, Gignac, aliás, o Gignac. E foram até campeões lá no Tigre do México. Guinha Azul, né?
Guinha Azul também, bem lembrado. Mas no outro período, ou seja, ultimamente o Sobis estava no Esporte Clube Internacional. Então, de repente, fica essa questão. Né? Desculpa aí, viu, Paulo? Mas eu espero que você faça bom proveito desse áudio aí, se você assim quiser. Muito obrigado.